O número 7 tem sua primeira e mais marcante aparição nas Escrituras no relato da criação, descrito no livro de Gênesis. Este momento inaugural não é apenas um registro dos atos criativos de Deus, mas a fundação de um padrão que permeia toda a Bíblia, simbolizando perfeição, completude e santidade. O mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, santificando-o e declarando-o santo. Esse evento não apenas estabelece o ritmo do tempo para a humanidade, mas também coloca o número 7 como um marco divino de ordem e propósito. Cada um dos 6 dias da criação representa uma etapa específica da obra criativa de Deus. O primeiro dia traz a separação entre luz e trevas. O segundo, a divisão entre as águas superiores e inferiores. O terceiro, a emergência da terra seca e a vegetação. Nos dias seguintes, Deus preenche o mundo com vida. Os astros no céu, as aves e os peixes. E, finalmente, os animais terrestres e o ser humano, coroando sua criação. Porém, é o 7º dia que se destaca. Ele não é marcado por uma obra tangível, mas pelo descanso e pela santificação, sublinhando que a criação não estava apenas completa, mas também perfeita em sua harmonia. Esse descanso no 7º dia não significa cansaço, mas satisfação plena. O ato de Deus santificar o 7º dia estabelece um padrão para a humanidade, que mais tarde seria formalizado no 4º mandamento, o qual ordena a observância do sábado como um dia santo. A frase "e disse Deus" aparece 7 vezes, assim como a expressão "e viu Deus que era bom". Além disso, o texto hebraico do primeiro versículo contém exatamente 7 palavras, e o segundo, 14 palavras, um múltiplo de 7. Esses detalhes literários demonstram a intenção de destacar o número 7 como um componente essencial na narrativa da criação. O 7º dia também aponta para o propósito final da criação, a comunhão entre Deus e a humanidade. No relato, Deus não apenas conclui sua obra, mas estabelece um espaço sagrado no tempo, onde a criação pode descansar em sua presença. Esse conceito de descanso é ampliado em toda a Bíblia, culminando na promessa de um descanso eterno para o povo de Deus, como mencionado em Hebreus 4, 9, 11. Assim, o 7º dia da criação não é apenas um evento do passado, mas uma sombra do que está por vir, quando Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Além de sua conexão com o sábado, o número 7 está intimamente ligado à harmonia e à ordem do cosmos. Na cultura hebraica e em muitas tradições antigas, o 7 era considerado o número da perfeição divina, por ser a soma do 3, representando a trindade ou a plenitude divina, e do 4, representando a totalidade do mundo físico, como os 4 pontos cardeais. Essa combinação reflete a unidade entre o céu e a terra, o espiritual e o material, que é evidente no relato da criação. O número 7 carrega um significado profundo em histórias, onde a aliança e a purificação aparecem como temas centrais. Um exemplo notável é encontrado na história de Noé. Quando Deus decide purificar a terra por meio do dilúvio, ele instrui Noé a levar para a arca 7 pares de cada animal puro. Essa decisão não foi aleatória, mas sim uma manifestação da ordem divina, garantindo que a criação continuasse intacta e que o propósito original de Deus fosse preservado. A escolha do número 7 nesse contexto simboliza não apenas a preservação da vida, mas também a aliança entre Deus e sua criação, que seria renovada após as águas se acalmarem. Outro episódio que destaca o número 7 como símbolo de purificação é a cura de Naamã, o comandante do exército sírio. Ao buscar ajuda para sua lepra, ele recebe do profeta Eliseu uma instrução inusitada: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. No início, Naamã hesita, questionando a simplicidade do ritual.
mas ao obedecer, experimenta a cura completa. Esse ato não foi apenas físico, mas também espiritual, representando a obediência e a confiança na palavra de Deus. O número 7, mais uma vez, surge como a medida exata para completar o processo de purificação, reforçando o caráter perfeito e completo das obras divinas. A simbologia do número 7 também aparece nos rituais de consagração dos sacerdotes no Antigo Testamento. Quando Arão e seus filhos foram separados para servir como sacerdotes, Moisés foi instruído a aspergir sangue 7 vezes diante do altar para consagrá-los ao Senhor. Esse ato simbolizava a purificação e a dedicação total ao serviço divino. O sangue, representando a vida junto ao número 7, indicava que o processo estava completamente alinhado com a vontade de Deus. Era um lembrete de que a purificação espiritual exigia totalidade e perfeição, refletindo o caráter santo do Criador. Além disso, o número 7 é fortemente associado ao conceito de perdão no sistema de sacrifícios da lei mosaica. Nos rituais de expiação, o sacerdote aspergia sangue 7 vezes diante do propiciatório, o lugar onde a presença de Deus habitava no Santo dos Santos. Isso representava o perdão pleno e perfeito concedido por Deus ao povo, apontando para o futuro sacrifício de Cristo que cumpriria de forma definitiva a obra da redenção. No coração da adoração israelita estava o tabernáculo, e dentro dele o candelabro de ouro, ou menorá, possuía 7 hastes. Esse candelabro não era apenas um objeto funcional, mas um símbolo da luz divina que guiava o povo de Deus. As 7 lâmpadas representavam a presença perfeita de Deus iluminando a jornada de Israel, tanto literal quanto espiritualmente. Essa imagem do candelabro de 7 hastes é frequentemente associada ao Espírito de Deus e à sua sabedoria, como mencionado em Isaías 11:2, onde se fala do Espírito do Senhor em 7 manifestações: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e o próprio Espírito. As festas e celebrações religiosas também incorporavam o número 7 de forma marcante. A festa dos tabernáculos, por exemplo, era celebrada durante 7 dias. Este era um período de grande alegria e gratidão, no qual o povo lembrava a fidelidade de Deus ao sustentá-los no deserto e reafirmava sua provisão para o futuro. Outro exemplo é o ano sabático, que ocorria a cada 7 anos. Durante este ano, a terra descansava e as dívidas eram perdoadas, simbolizando renovação e libertação. Nos rituais de consagração e purificação, o número 7 também aparece como um elemento indispensável. O sangue dos sacrifícios, que simbolizava a expiação dos pecados, era aspergido 7 vezes diante do altar e em direção ao Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus habitava no tabernáculo. Esse ato simbolizava que o perdão e a reconciliação eram completos e aceitáveis diante de Deus. Essa repetição do número 7 reforçava a ideia de que o processo de purificação não era apenas ritualístico, mas apontava para uma realidade espiritual mais profunda: o desejo de Deus de estabelecer comunhão perfeita com seu povo. A dedicação do Templo de Salomão também estava impregnada com o simbolismo do número 7. Durante a cerimônia, Salomão e o povo de Israel ofereceram sacrifícios e celebraram por 7 dias, consagrando o templo como a morada de Deus na terra. Esse evento marcou um ponto culminante na história de Israel, simbolizando que Deus havia aceitado o templo como um lugar de adoração e relacionamento com seu povo. Aqui o número 7 não apenas representava perfeição, mas também a presença contínua de Deus no meio de seu povo. Além disso, o número 7 se manifesta na celebração da Páscoa, onde o pão sem fermento deveria ser comido durante 7 dias. Esse ritual simbolizava a pureza e a remoção do pecado,
pois o fermento era frequentemente associado à corrupção espiritual. O número 7, nas Escrituras, também é profundamente associado ao perdão e à misericórdia, refletindo a perfeição e a abundância do amor de Deus. Um dos momentos mais emblemáticos dessa simbologia aparece no diálogo entre Pedro e Jesus, registrado em Mateus 18, 21, 22. Pedro, buscando compreender os limites do perdão, pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? A resposta de Jesus surpreende. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa expressão, longe de ser um cálculo matemático, revela a plenitude e a infinitude do perdão que os seguidores de Cristo devem oferecer, refletindo o próprio caráter divino. A escolha do número 7 nessa passagem não é casual. Ele simboliza a perfeição e a completude do perdão divino, que deve ser o padrão para as relações humanas. Jesus usa a expressão 70 vezes 7 para enfatizar que o perdão não deve ser limitado ou contado, mas oferecido de forma contínua e incondicional. Outra manifestação do número 7 como símbolo de misericórdia ocorre na história de Caim, o primeiro assassino da Bíblia. Após matar seu irmão Abel, Caim teme que outros o persigam e o matem como vingança. Deus, em um ato de misericórdia, coloca um sinal sobre ele e declara que quem o matasse sofreria uma vingança 7 vezes maior. Gênesis 4:15. Aqui, o número 7 serve como um limite simbólico para a justiça humana, protegendo Caim e sublinhando a soberania de Deus no julgamento. A simbologia do número 7 no perdão culmina no sacrifício de Cristo. Jesus, ao ser crucificado, proferiu 7 palavras ou frases enquanto estava na cruz. Uma delas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34 encapsula o coração do Evangelho, o perdão perfeito e completo oferecido por meio do sacrifício de Cristo. Assim como os rituais do Antigo Testamento apontavam para a obra redentora de Jesus, suas palavras finais na cruz revelam que o perdão de Deus não conhece limites, alcançando até aqueles que o rejeitam ou ignoram. No livro de Apocalipse, o número 7 atinge sua expressão máxima. Desde as 7 igrejas até os 7 selos, trombetas e taças, cada elemento aponta para a ordem perfeita com que Deus conduz os eventos finais da história. Apocalipse começa com as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2:3. Essas igrejas representam ao mesmo tempo congregações literais e a totalidade da igreja ao longo da história. Cada carta contém elogios, advertências e promessas, demonstrando que Deus conhece plenamente as obras e necessidades de seu povo. Os 7 selos, descritos em Apocalipse 6 e 8, marcam o início dos julgamentos divinos sobre a terra. Cada selo aberto revela um evento que conduz à consumação do plano de Deus, desde os cavaleiros que trazem guerra, fome e morte, até o clamor dos mártires pedindo justiça. Quando o 7º selo é aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora, um momento de profunda reverência antes da próxima série de julgamentos. Esse silêncio simboliza a gravidade e a perfeição do julgamento divino que está por vir. Após os selos, seguem as 7 trombetas, Apocalipse 8:11, que trazem juízos ainda mais intensos sobre a terra. Cada trombeta anuncia um evento catastrófico, como terremotos, pragas e sinais nos céus, que servem como advertências para que a humanidade se arrependa. A 7ª trombeta marca um momento culminante, quando o reino deste mundo se torna o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Apocalipse 11:15. Aqui, o número 7 simboliza a transição para a vitória final de Deus sobre o mal, cumprindo sua soberania de forma completa e irrevogável. Por fim, encontramos as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16,
que representam a consumação de seu julgamento sobre o mal. Diferentemente dos selos e das trombetas, que eram parciais, as taças trazem juízos completos, afetando toda a terra e preparando o cenário para a destruição definitiva das forças malignas. A última taça culmina com a queda da Babilônia, a derrota de Satanás e a gloriosa visão da Nova Jerusalém, a morada eterna dos justos. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21, também carrega o simbolismo do número 7, embora de forma implícita. A cidade é apresentada como perfeita em sua estrutura e beleza, com 12 portas e 12 fundamentos, números que multiplicam 3, a Trindade por 4, os cantos da terra, sugerindo a perfeição universal da obra redentora de Deus. Dentro dela, não há mais sofrimento, morte ou maldição, pois Deus habita com seu povo em plenitude. O número 7 no Apocalipse serve como um fio condutor que une todos os elementos da revelação divina, demonstrando que os planos de Deus são perfeitos, completos e irrevogáveis. Ele simboliza a consumação de tudo o que foi prometido desde a criação, onde o sétimo dia foi santificado, até a restauração final, quando Deus faz novas todas as coisas. O número 7, portanto, é um lembrete poderoso de que, no fim, a perfeição e a justiça de Deus prevalecerão, trazendo redenção para os justos e julgamento para os ímpios.